Há muitos e muitos anos atrás, especificamente em 1932, foi lançado Scarface, a vergonha de uma nação, que conta a história de Tony, um imigrante que tem sua ascensão e queda no mundo gangster americano. Assistindo essa versão numa tarde de TV, Martin Brigman, produtor de cinema, parou e pensou: caraca, cinema! Eu posso modernizar esse filme e ainda prestar respeito à obra original. Então, dedicado aos realizadores do filme original e com a interpretação do mesmíssimo Me Ponho de Pé e Bato Palmas Al Pacino, nos surge Scarface, Cara de Cicatriz, numa tradução literal brasileira. Um remake, um puta remake, que nos conta a história de Tony Montana, literalmente eu, um imigrante cubano completamente ambicioso, corajoso e meio maluco das ideias, que tem motivação e cheira coca suficiente para ter vontade de conquistar o mundo. E então é por isso que hoje nesse canal, Cravo e Decreto, um dos melhores filmes de gangster de todos os tempos. Scarface. Bom, o filme começa com uma intro real dizendo que o governo cubano de Fidel Castro fez algumas merdas e mandou 125 mil imigrantes que acabaram parando nos Estados Unidos. Desses 125 mil, estima-se que por safadeza do Fidel, que sabia disso e mesmo assim mandou, 25 mil tinham antecedentes criminais. Um desses imigrantes, Antônio Montana, que tá aí sendo interrogado pelo governo americano, e entre algumas perguntas normais como: já foi preso? Tá fazendo o que por aqui? Etc, etc, etc. Temos essa que eu não posso deixar de fora porque virou um meme no Brasil, porque o dublador do interrogador é o dublador do Mordecai. E homossexualismo, hein, Tony? Gosta de macho, hein? Gosta de se vestir de mulher? Ademais, também perguntam sobre essa cicatriz. onde você arrumou essa cicatriz, ô Durão? Chupando buceta? E curiosidade foda, apesar do título, Tony Montana é chamado de Scarface, Cara de Cicatriz, só uma vez no filme. E Scarface era um apelido de Al Capone, um gangster meio sinistro da vida real. Fim da curiosidade foda. A coisa é que Tony é sim um puta de um cara que já fez muita merda na vida. Porém, nas palavras dele, ele fez porque passava muita fome, comia calango quando era menino. Ademais, ainda nas palavras dele, ele não é um ladrão de puta, é um prisioneiro político de Cuba. Eu sou Tony Montana, um prisioneiro político de Cuba. Ele é muito bom. Como melhor amigo vindo de Cuba, Tony tem o Manny, personagem muitíssimo carismático. Te adoro, Manny. Sanitário. Eu mandei você falar sanatório. O Manny é muito brother do Tony e esses dois personagens casam muito bem juntos. O que é que ele tem que eu não tenho? Pra começar, ele é muito mais bonito que você. A coisa é que os caras estão soltos, um mês depois estão aí vivendo, mas querendo mais, e o Manny surge com um trabalho dizendo: Tony, papo de mudança de vida, tá vendo aquele cara ali? Então, ele se chama Emílio e é um político que agora tá meio fraco, mas na época que tinha poder matou e torturou muita gente, incluindo o irmão de um gangster muito rico de Miami que agora quer devolver o favor. Tá aí a missão, a gente capa o cara e um mês depois passa a trabalhar em Miami. Esse político é comunista e o Tony odeia comunistas, então manda avisar que vai ser um favor furar o cara. Junta uma galera, então eles começam ali uma bagunça e no meio disso o Tony esfaqueia o político até a morte. Por recompensa desse ato, Tony, Manny e alguns outros cabras acabam ganhando passe livre para irem a Miami. Então todo mundo ri, comemora, ha. Porém em Miami, Tony e Manny e todos os outros cabras passam a trabalhar numa lanchonete de merda, porque o amigo de Miami ainda não apareceu e o Tony estressado logo diz: espero que esse merda apareça logo, eu não vim pra cá pra ser escravo. A coisa vai pra frente mesmo quando os capangas do gangster de Miami finalmente se encontram com os caras, Omar e Valdo, que diz pros caras descarregarem não sei quantos quilos de maconha por 500, e enquanto o Manny topa, muito feliz, o Tony diz: 500 é o caralho, meu irmão, tu mesmo sabe que esse trabalho é no mínimo 1000. Então eles se desentendem porque o Omar diz que o Tony tá muito brabo pra um lavador de pratos, e aqui vemos uma das virtudes de Tony Montana como personagem: a coragem, porque nenhuma arma ele tem e mete essa pros caras. Que lavador de prato é o caralho, eu acabo com você agora. Calma, amigo. Omar então diz: beleza, machão, tu é brabo mesmo, né, menor? Quer ganhar grana? Tem ambição? Entende de cocaína? Muito bom ele perguntando se o Tony entende de cocaína. Logo o Tony, conhecido como aspirador, só vive gripado, homem. O trabalho que os capangas então dão é buscar 2 quilos de coca pura com um monte de colombianos meio sinistros. Tudo isso, dessa vez por 5K, é só pegar a droga e já era. Porém, os caras já vão avisados que a coisa vai ser meio sinistra, eles vão precisar de uma metralhadora e o ideal seria levar mais 2 caras. Então o Tony, que quer que se foda, diz que odeia colombiano, aceita na hora, o cara é inimigo de colombiano, de comunista, cheirador nato, corajoso, ambicioso,
literalmente eu. Olha a cara de vocês, tô brincando. Qual é, gente, é brincadeira, qual é? Os caras então se aposentam do emprego aí na lanchonete. Tem um monte de prato pra lavar. Lava você! Me aposentei! No dia da missão, a maioria dos caras estão concentrados pra caramba. Olha que gata. Ficou maluco, cara? A velha tem 103 anos de idade. Quando chegam na casa do colombiano Hector, aparentemente as coisas estão tranquilas, etc. O cara então diz, então, trouxe a grana? E o Tony diz, então, trouxe a parada? O colombiano diz que deixou a parada ali pertinho, e o Tony diz que também deixou o dinheiro ali pertinho. A direção desse filme todo e dessa cena em si é espetacular, e as coisas que estavam aparentemente tranquilas ficam meio sinistras quando pegam um dos amigos do Tony que tava lá fora de olho em tudo e rendem os caras. Tony tinha dito que esse amigo que tava lá fora era irmão dele, então amarram o cara, pegam uma fodendo motosserra e numa das cenas mais sinistras desse filme, que obviamente eu não posso mostrar aqui, eles matam o amigo na frente do Tony com uma motosserra. Detalhe, enquanto isso os outros caras estavam lá fora pegando mulher. Prioridades. Curiosidade sinistra sobre essa cena da motosserra, ela foi baseada numa infame sequência de ataques com motosserra que uma gangue estava fazendo num condado de Miami. Fim da curiosidade sinistra. Quando os caras de fora decidem invadir, a cena se torna um psycho killer total. E a direção / ação desse filme é bem crua, bem firme, nada de anormal ou bichos piruletas. É porrada e bomba entre gente mafiosa e gangsters. Com isso, tô dando um elogio ao filme e à direção / ação em geral. Falando em direção, tem uma curiosidade ultra foda sobre a direção desse filme, mas para isso falta. Al Pacino, assassino colombiano no meio da rua numa cena pica sem mais nem menos, os caras fogem de carro e a boa notícia é que Tony Montana continuou com o dinheiro e ademais levou o pó do colombiano grátis. Como essa missão foi bem suicida e o cara saiu muito por cima, Tony diz ao capanga que quer entregar as coisas ao chefão pessoalmente. E aqui conhecemos Frank Lopes, que logo vê que o Tony é um cara diferenciado e diz: Tony, preciso de um cara com peito de aço e esse cara pode ser você. E trabalhando pra mim, logo você vai ver que o único problema que vai ter é sobre o que fazer com o dinheiro, não como conseguir dinheiro. A coisa é que aqui também conhecemos Elvira, interpretada por uma belíssima Michelle Pfeiffer, é a esposa do gangster Frank. Lembrando, aqui os caras tratam mulheres como merda geralmente, elas não tão nem aí, já são acostumadas com essa vida, e ela geralmente não tá nem aí mesmo porque vive o tempo todo no mundo da lua entorpecida de tanto cheirar pó. E o Tony, quando vê a Elvira, meu amigo, o cara se encanta. Déjame intentarlo outra vez. Quero que conheça um amigo meu. Tony Montana, Elvira. Nossos queridos decidem ir jantar à noite num tal de Babylon pra falar sobre negócios. Lá o Frank, que é rico e gangster, mas meio idiota, começa a falar sobre as pessoas daquele restaurante pro Tony. E aqui ele nos dá um dos diálogos mais interessantes de toda essa obra. Ele, bêbado, começa a dar lições ao Tony para não se afundar no mundo do crime. Dentre as principais lições... Não subestime a ambição dos outros. o cara tá meio goró das ideias, mas fala sobre uma das lições que no fim... Bom, sem spoilers, para isso falta. Indo dançar com a Elvira, em determinado momento Al Pacino fala na cara dura: Você é bonita, mas você tá com uma cara de quem não dá há muito tempo. Elvira então diz que mesmo que tivesse com sede no deserto e cheia de tesão e o Tony fosse o único homem nessa terra, ela ainda assim não daria pra ele. Porém, entretanto, todavia, quando vai embora, em um dos diálogos interessantíssimos desse filme, ele diz pro Manny: ela gosta de mim, eu sei que gosta, e como eu sei... Os olhos, Chico, eles nunca mentem. Concordo e baita diálogo. Aliás, curiosidade foda. Al Pacino é um ator conhecido por passar expressões de um jeito claro através dos olhos. Fim da curiosidade foda. E depois temos um diálogo mais interessante ainda porque o Manny diz: Tony, se contenta com o que tem, é a mulher do patrão. Mas o Tony diz que esse cara é um fraco, que o Frank é um Zé Ruela, e o Manny diz: cara, se conforma com o que tem. A essa altura, no ano passado, a gente tava passando fome e olha onde a gente tá agora. No qual o Tony olha e responde: Se conforma você. Eu vou aproveitar o que a vida me reserva. E o que a vida te reserva? O mundo, Chico.
E o que ele oferece? Literalmente eu. 3 meses depois, Tony e Manny tão bem pra caramba. E pra enfatizar que tá bem mesmo, ele faz essa analogia aqui. Essa cidade é como uma grande buceta esperando pra ser fudida. Sabe muito. E claro, também não gostaria de deixar de fora a cena em que o amigo do Tony fala o que se tem que fazer pra pegar uma mulher naquele país. E quando ele vai testar isso com a mulher daquele país... Olha só. Ha, eu compraria o curso aí do Manny, meu chapa. Lésbica. Não me quer depois dessa tática infalível igual lésbica, literalmente eu. Tony Montana então diz, meu irmão, nesse país você tem que ganhar dinheiro primeiro. Com dinheiro você consegue poder e aí só sucesso. Em determinado momento, Tony, depois de muitos e muitos anos sem ver a mãe e a irmã, decide ir visitar as duas. Então a irmã, Gina Montana, fica feliz pra caramba vendo o irmão. Al Pacino senta na mesa e diz, irmã, você não precisa mais trabalhar no salão de beleza e mamãe, você não tem mais que trabalhar na fábrica, seu filho triunfou, ele é um sucesso. Então dá $1000 pra família e a mãe diz, quem você matou por isso, Antônio? Que merda você tá fazendo na vida agora? Acha que é só chegar aqui e comprar a gente com esse papo? São cubanos como você que sujam o nome da gente. Você era um vagabundo antes e é um vagabundo agora. Acha que pode me comprar com dinheiro? Você não vai destruir ela também. Não preciso desse dinheiro. Eu trabalho pra viver. Então expulso o Tony daí nessa baita cena dizendo que o dinheiro dele fedia e eu queria muito ver a opinião de um cubano sobre esse filme e essa cena em específica. Na verdade, vou fazer um vídeo completo. Pera, já volto. Curiosidade foda. Pesquisando pra caramba, eu vi que para muitos cubanos, Scarface apresenta uma imagem distorcida do país e dos imigrantes cubanos. O personagem de Tony Montana que chega a Miami como parte da onda de imigração de Cuba dos anos 80 é muitas vezes visto como um estereótipo negativo de um cubano, violento, ambicioso e corrupto. Essa representação não reflete a maioria dos cubanos que migraram para os EUAs durante aquele período, que eram em sua grande maioria pessoas em busca de uma vida melhor e não criminosos, ou seja, os cubanos compartilham da mesma opinião da mãe do Tony sobre a vida que ele leva e como isso suja Cuba em si. Porém, entretanto, todavia, embora no interior de Cuba o filme tenha uma conotação negativa devido à sua representação do povo cubano, entre a galera cubana nos Estados Unidos, Scarface tem uma popularidade enorme. Muitos cubanos americanos, particularmente os que imigraram durante o período da crise dos balseiros ou após a Revolução de Cuba, encontraram na figura de Tony Montana uma espécie de personagem trágico e ao mesmo tempo aspiracional. Não inspiracional, aspiracional. Alguém que enfrenta dificuldades imensas e sobe às custas de sua própria força de vontade, mesmo que de maneira criminosa. Em resumo, o filme Scarface não é geralmente visto com bons olhos por parte do povo cubano em Cuba, especialmente pela maneira como retrata o imigrante cubano como um criminoso. No entanto, a recepção é mais ambígua fora de Cuba, onde o filme é cultuado por seu estilo e impacto cultural, especialmente entre os cubano-americanos. Fim da curiosidade foda. Enfim, Tony deixa os $1000 com a irmã, manda ela esconder o dinheiro da mãe e sai no carro com o Manny, que, cena deveras importante, se interessa pela irmã do Montana, mas o Tony logo fala: Fica longe dela. Ela não é pro seu bico. Tá bem. Primeira cena tensa entre esses dois personagens. Seguimos. A coisa vai pra frente mesmo quando em determinado momento conhecemos um dos traficantes mais traficantes dentre os traficantes dali, Alejandro Sosa, que tá pra fazer um negócio muito grande com o Frank, basicamente vender coca, muita coca, Coca-Cola, tá YouTube, não cocaína, não me desmonetiza. Nessa negociação, Montana toma muito mais à frente de tudo do que o Omar, o outro capanga do Frank. A coisa fica meio sinistra do nada quando o principal capanga do Sosa, Alberto, Hector Salamanca, que se pra você tem cara conhecido é porque ele é o mesmíssimo Hector Salamanca de Breaking Bad. Se não viste Breaking Bad, te deixa o resumo aí em cima. Recebe uma ligação. Omar, quando o Sosa se vai, fala: Montana, que porra você tá fazendo? Querendo negociar pelo Frank? Cuidado com o que fala. Mas a cagada é que durante a ligação meio sinistra, Alberto e Sosa começam a encarar os caras e a ordem que deram foi pra matar o Omar. Sosa diz que o Omar é safado e há muito tempo atrás caguetou os caras pra polícia. Aliás, essa cena, baita cena, porque o Sosa diz que gosta do Tony, que vê verdade nele, e quando o Omar morre enforcado, adeus Omar, sempre o lembraremos por nada, não sei. Tony diz: Sosa, escuta aqui, a única coisa que tenho na vida é minha palavra e minha coragem. Aquele merda lá em cima, tô nem aí pra ele. Tudo que eu tenho nessa vida é minha coragem e minha palavra, e eu nunca abro mão disso. Literalmente
simplesmente eu. Sousa bota fé na ideia do Montana e diz: Montana, beleza, mas esse teu chefe é cheio de caguetas que trabalham pra ele e ele é tão inútil que nem percebe. Mas Tony dá a palavra dizendo que é capaz de resolver isso e o Sousa diz: beleza, mas... Eu só vou dizer isso uma vez. Não me fode, Tony. Quando o Frank fica sabendo disso tudo, ele diz: porra, Tony, não fode, meu cara morreu e tu fechou um negócio de 18 milhões sem se consultar comigo? Mas Tony diz: relaxa, amigo, fica frio aí, Sousa é meu brother. Relaxa, fica frio. Tô unha e carne com Sousa. Apesar de divergências aqui e ali, as coisas seguem, e seguem mais ainda quando Tony chega na Elvira e simplesmente mete essa. Eu vim lá de baixo. Com a mulher certa, ninguém me segura. Tony Montana basicamente diz: Elvira, quero que se case comigo e seja a mãe dos meus filhos. E Elvira diz: Tony, tá meio maluco não? Esqueceu que eu sou casada com um gangster? E Tony diz: esse teu gangster aí tá acabado, não vai durar muito, pelo menos pensa aí no caso, gata. Em determinado momento, numa festa, o Tony simplesmente vê sua irmã dançando com um cara meio errado, fica completamente encabulado pensando: porra, querem comer minha irmã. E como tem um policial detetive embaçando, querendo falar com o Tony, porque claro, o cara faz parte das coisas e sabe que o Montana já não é mais peixe pequeno na parada, Tony manda o Mano Man ficar de olho na irmã e vai falar com o detetive. Depois que o policial esquisito vai embora, Montana na cara dura começa a dar em cima da mulher do Frank na frente do Frank e foda-se. Comedor de casadas abertamente declarado, cara. Eu estou te dando uma ordem, fora! A única coisa neste mundo que dá ordem é coragem. Você tem? Com esse olhar cabuloso que só esse ator consegue dar, os olhos, chicos, eles nunca mentem. Tony vê o cara levando a irmã dele pro abate, vai atrás e empata fora da irmã. Ademais, ainda agride a Gina que só queria dar a vagina. Enquanto Manny leva a Gina pra casa, ele diz que aquele cabra não era um cabra pra ela. E ela diz: e quem é o cara certo pra mim então? Você? E o cara até quer, mas tem medo / respeito ao Tony. Quem já viu ao filme decide, medo ou respeito. Eu já reparei no jeito que você me olha. Eu e o Tony somos como irmãos. E você é a irmãzinha dele. E E é daí? aí que termina. Enquanto isso, o Tony tá muito louco no Babylon Restaurante e num peipum acaba sofrendo um fucking atentado. Mas ele derruba os caras, consegue fugir e contata o Manny que já tava de rolo com a irmã dele pra ir buscar quem fez o atentado. E quem fez, se pergunta você, nada mais, nada menos, nada mais que Frank Lopes, digo eu. Pra que esse revólver, Tony? Isso é pra nada. Eu tô paranoico. Depois de muita pressão, o Frank assume que mandou atentarem contra o Tony. Então o Tony, depois de dizer: seu merda, eu fui leal a você e você faz isso comigo? Fui leal a você, disse Tony querendo comer a esposa do cara. Enfim, esposas, lealdades à par. Frank, pra não morrer, oferece ao Tony 10 milhões, oferece a esposa, mas mesmo assim morre. Adeus, Frank. Sempre o lembraremos por ser o gangster mais covarde do filme. Não vou te matar. Manolo, mata esse merda logo. Não. Nisso, o policial que antes tinha tentado subornar o Tony também acaba indo de Vascão. E pra finalizar essa fase, Tony vai na Elvira dizer: Elvira, agora tu é minha e já era. E depois da morte do Frank e do policial, Tony Montana só cresce, ganha dinheiro pra caramba e se torna um dos gangsters mais gangsters entre todos os gangsters dali. Os negócios entre ele e o Sousa vão melhores do que nunca e a turma do Tony Montana tá com mais dinheiro do que nunca. A Gina ganha um salão novinho só pra ela, Tony se casa com a Elvira e na hora do beijo, Gina e Manny dão uma olhada do tipo: poderia ser nós, hein? E o querido do Tony Montana compra até um tigre pra ele, o mano tá sabendo viver a vida. A cagada é que nem tudo nessa vida são flores. Primeiro, Tony tá com problemas com o banco porque querem aumentar os impostos dele, afinal ele tá ganhando dinheiro pra caracas. Segundo, porque o Tony tá cheirando muito pó e isso tá fazendo ele ficar meio surtado com a segurança. E terceiro, Elvira tá cheirando mais ainda e o relacionamento entre os dois é ótimo. Cabeça de vento. Você não faz nada, a não ser arrumar o cabelo e encher o nariz de pó. Diga-se de passagem, essas cenas dele discutindo com a Elvira são maravilhosas. Elvira diz que Tony só fala de dinheiro e Tony diz que ela devia fazer alguma coisa da vida ao invés de se encher de pó e dar o priquito pra ele a noite toda. E cara, a atuação do Al Pacino aqui é boa pra caramba, dá pra ver que o cara tá gostando do que tá fazendo e curiosidade foda. O próprio Al Pacino já disse que o Tony Montana foi um dos personagens que ele mais gostou de interpretar na vida. Fim da curiosidade foda. E por falar em Tony Montana, o cara tá deixando tanto a ambição subir a cabeça que começa a ver coisa até com o Manny. Se você não acreditar em mim com esse tipo de coisa, em que porra vai acreditar? Parceiro Júnior.
A coisa vai pra frente mesmo quando dizendo que Tony Montana mancha as imagens do cubano. Montana é preso pela polícia que gravou ele cheio de grana não declarada e, claro, o associou ao tráfico. Ferrado junto com ele nessa estão Sosa e mais toda essa galera aí. Generais, traficantes, ministros, gente pra caramba envolvida com Coca-Cola. Me patrocina a Coca-Cola. A ideia do Sosa é mandar Alberto Héctor Salamanca, que é especialista em extermínio, junto a Tony Montana e mais alguns outros pra matar um cara muito importante que pode ferrar com todos eles. Antes desse ataque, Tony vai pro bar com Manny e Elvira e, muito louco de tudo quanto é coisa, começa a dizer: a vida é isso? Comer, beber, fuder e depois ficar gordo, sedentário e milionário? Depois disso, o clima fica mais sinistro ainda porque ele começa a esculachar a Elvira dizendo: minha mulher é uma viciada, vive entorpecida e não dá nem pra ter um filho com ela por causa desse útero podre. Elvira fica muito bolado ouvindo tudo isso e vai embora depois de esculachar o Tony dizendo que ele se acha melhor do que ela, mas é só um traficante de merda. Que tipo de pai você acha que seria? Vai tentar estar vivo quando o moleque for pra escola? Baita cena, baita atuação de todo mundo. E esse filme me lembra muito a música Gangster Paradise, uma das músicas mais músicas dentre todas as músicas, em minha opinião. Muito louco, o Al Pacino levanta e diz: vocês precisam de gente como eu para apontar e dizer, aquele é o cara mau. E com essa forte aspas, ele vai embora. Eu falo a verdade, até quando eu minto. Eu falo a verdade até quando eu minto. Literalmente eu. Faz sentido, faz muito sentido. Quando finalmente chega o dia de executarem o cara importante, lembrando, já tem uma bomba no carro que o especialista em extermínio Hector tinha colocado anteriormente. Mas a cagada, meu amigo, é que o que ninguém esperava era que a esposa e os filhos do cara iam estar no carro juntos. Então o Salamanca diz que quer continuar o plano mesmo assim. Foda-se mulher e filho. O que o Sosa falou tá falado. E Al Pacino, cheirado na Coca-Cola, fala: não, mulher e filho eu não mato. Assim, quando o Hector vai apertar a bomba, numa das cenas mais inesperadas e consequentemente mais impactantes do filme, top melhores cenas momentos do filme esse pra mim, Tony Montana mata o Salamanca. Vai morrer, filho da puta! Meu irmão, Al Pacino aqui atua muito. Ele continua falando com o Hector morto, dizendo que ele é um merda, e até a atuação dos caras que ficaram no carro com ele fazem essa ser, para mim, uma das melhores cenas do filme, fácil. Ademais, vou meter uma aspas forte, uma das melhores atuações da carreira do Al Pacino. Da carreira ele vai dar já já. Bom, mais notícias. O Manny tinha ficado no comando e sumiu. Ademais, a mamãe do Tony ligou e adivinha, a Gina também sumiu, ou seja, sumiram juntos. Pra piorar, o Sosa tá muito bolado pelo homem morto e pela missão não concluída. Então esculacha o Tony que não leva desaforo nem do diabo diz: quer uma guerra? Eu te encaro numa guerra, meu irmão. Tá maluco falar assim comigo? Sugando mais pó que aspirador, Tony Montana decide ir resolver primeiro o problema da irmã. Então bate na porta que a Gina tá, de lá sai o Manny, e quando Montana vê a irmã dele de camisola, ele dá aquele olhar Al Pacino pra cima do Manny e sim, mata o Manny. Adeus, Manny. Sempre o lembraremos como o bandido mais legal do filme. É como se você fosse o Bené de Cidade de Deus. Aliás, se não viste meu vídeo sobre Cidade de Deus e outros clássicos BR, te deixo o link por aí em algum lugar. Seguinte, pra piorar, a irmã revela que os dois tinham se casado e isso seria uma surpresa pro Tony, ou seja, vacilou pra carambas, meu mano Tony. Tony regressa para sua mansão, senta na sua mesa junto ao seu grande império de farinha, dá uma cheirada altamente poderosa. Curiosidade foda, embora haja o mito de que Al Pacino tinha cheirado cocaína de verdade diante das câmeras, a cocaína usada no filme era supostamente leite em pó, mesmo que o diretor nunca tenha declarado oficialmente o que a equipe usou como substituto da droga. Mas seja lá o que for, às vezes o cara dava umas cheiradas de verdade e isso criou problemas para as passagens nasais de Al Pacino. Palavras dele: por anos tive coisas lá dentro. Não sei o que aconteceu com meu nariz, mas ele mudou. Fim da curiosidade foda. Quando a lombra do pó começa a arriar, Al Pacino pensa: meu irmão, como é que eu fiz isso? Eu amava o Manny, que merda eu tô fazendo? Porém, sem tempo para lamentações, porque adivinha, os capangas do Sosa começam a invadir o lugar. Pra piorar, a Gina, muito pirada das ideias, tenta matar o Montana dizendo: tu matou o Manny por quê? Você me quer só pra você, é isso? Pelos capangas do Sosa, Gina acaba morrendo. Adeus, Gina. Assim, Al Pacino, depois de muito lamentar a morte da irmã, começa a metralhar uma galera e depois da frase: Dê um alô pro seu amiguinho!
Cena essa que talvez seja a cena mais referenciada / conhecida desse filme. E curiosidade foda, o amiguinho do Tony é um M16 com um lançador de granadas M213 de 40mm acoplado ao cano. Se você entende de armas, tá aí a informação. Curiosidade ainda ultra mais foda, lembra quando eu falei sobre a direção desse filme no início do vídeo e disse que para isso faltava? Então, eu queria dizer que essa invasão dos Homens do Sossa, uma parte dela foi dirigida pelo mesmíssimo Steven Spielberg, que era amigo de Brian De La Palma, diretor de Scarface, vivia indo no set e mandou essa responsa aí. Fim de todas as curiosidades por enquanto. E agora sim, iniciamos a super batalha Psycho Killer final. Dê um alô pro seu amiguinho! Tony Raio Teco Montana ainda chega a levar um monte pra baixo do chão, mas num belo take de costas mostrando que a ambição acabou no fim o levando à ruína, Tony Montana morre. Adeus, Tony Montana. Sempre o lembraremos por ser um dos personagens mais mentalmente interessantes desses filmes de gangsters. Scarface, para ser feito, custou aproximadamente 25 milhões de dólares e fizeram em bilheteria 66. Na época, muita gente reclamou que o filme era violento, blá 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 blá, mas ele ainda assim foi muito bem recebido pela crítica, com o tempo ganhou reconhecimento, hoje é um filme clássico cult, é uma grande influência por trás da franquia GTA 1997, em particular Grand Theft Auto Vice City 2002, tem atuações muito acima da média, mostra bem como um cara que consegue tudo e já tem tudo também consegue perder tudo por ambição, e comigo, Scarface tem um... antes, claro, se você viu esse vídeo até aqui, te peço no mínimo um gostei, no mínimo uma inscrição, no mínimo um comentário aí falando qualquer coisa e pô, me segue lá no Insta também que eu tô quase chegando a 60k de seguidores. Vamos lá, vamos bater 100k logo, esse ano ainda, tô nem aí, tô tão ambicioso quanto o Tony. É literalmente eu mesmo. Comigo, Scarface é um filmão e tem um 10. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?